Então, pessoal, eu parei na palavra Janizaro. Eu vou só abrir um parênteses para explicar o que é Janizaro. Janizaro era o quê? Janizaro era um soldado de uma unidade de elite do exército otomano, turco. Os Janizaro eram recrutados exclusivamente pela requisição forçada de crianças cristãs. Eram conhecidos por sua obediência tácita. Em ucraniano, a palavra é o sinônimo de capanga, ou seja, era um soldado, né, um capanga, né, que entregava crianças cristãs ao Partido Comunista. Vamos continuar, né? O caso seguinte foi diferente. Dois fazendeiros miseráveis foram chamados ao banco dos réus. Estavam em farrapos. Os seus rostos eram cobertos por barbas e estavam cobertos de sujeira. Eles não estavam conversando. Estava claro que não dirigiam a palavra um ao outro. Um deles tinha um lugar favorito para pescar, que ele considerava seu por direito. Quando um dia ele foi para lá cedo de manhã, encontrou-o ocupado. Um vizinho dele também havia considerado atraente este lugar. Uma discussão se seguiu. O primeiro fazendeiro queria recuperar o seu lugar favorito para a pesca. Ele alegava que se acostumara com ele. Ele o havia melhorado e tinha pescado naquele lugar, em especial, por anos. Mas o outro fazendeiro também era teimoso e não via razão para ceder o lugar ao vizinho. Afinal de contas, argumentava, o rio, os peixes, a água, o ar, tudo, na verdade, pertencia ao povo todo. Não havia sido isso que o propagandista lhes havia dito na Assembleia do domingo? O primeiro fazendeiro não se deixou impressionar por este argumento e acertou um soco certeiro entre os olhos do outro homem. Seguiu-se uma luta e, como consequência disso, o intruso se viu com o nariz sangrando e os dois olhos com hematoma. Por isso, ele decidiu se vingar e prestou uma queixa ao soviete da vila. Foi assim que ambos acabaram na corte do Kolochov. A parte interessante nisso tudo foi o veredito. Foi proferido pessoalmente pelo camarada Xerepim. Ele provavelmente considerava a questão séria demais, até para ser confiado a Sedir, o juiz. O camarada Xerepim anunciou que, visto que os rios, a terra e as florestas pertenciam a todo o povo, tanto o querelante quanto o réu eram culpados de invadir a propriedade pública e tinham cometido traição. Foram condenados a 2 semanas de trabalhos forçados. Panas Kovalenko, que não tinha parentesco com Sedir, o juiz, um fazendeiro pobre e agora membro da fazenda coletiva, não conhecia o significado da palavra Zilob. Contudo, foi ela que o colocou perante a corte do Kolochov. E como consequência, lhe custou a vida. Uma palavra, hein, gente? Lembra disso. O incidente que trouxe Panas para a corte começara no campo do Kolochov alguns dias antes. A semeadura e a plantação da primavera haviam começado. E um dia, Panas estava usando a relha. Calhou dar-se o caso de que naquele dia os funcionários do partido do condado estavam visitando o Kolochov. E durante o seu passeio de inspeção pelo campo, eles avistaram Panas. Ele também os notou. Eles estavam na estrada, debatendo alguma coisa. Era óbvio que ele, Panas, era o assunto da discussão, pois um dos funcionários apontou para ele. Então, quando Panas, com a sua relha, se aproximou deles, o camarada Xerepim, que acompanhava os funcionários, lhe ordenou que parasse. Tão logo Panas o fez. Os funcionários se aproximaram dele. O que você está fazendo? Perguntou o camarada Xerepim, em posição de sentido, como se fosse um militar. Você está vendo o que eu estou fazendo? Foi a resposta de Panas. O que você quer dizer?
Você não sabe falar? O camarada Xerepim perguntou raivoso. Sim, eu sei. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Respondeu Panas, erguendo a sua voz ligeiramente. Então, um funcionário o interrompeu. O camarada Xerepim quer saber como você se refere ao tipo de trabalho que está fazendo agora mesmo. Eu estou usando a relha, respondeu Panas, olhando para os estranhos e para o camarada Xerepim com uma expressão de divertimento. O funcionário segurava um livreto nas mãos e começou imediatamente a fazer algumas consultas nele, virando as páginas rapidamente. Quando ele encontrou o que procurava e o leu cuidadosamente, ele olhou para a relha e para o camarada Xerepim. Este mesmo funcionário perguntou a Panas: Você sempre usa a relha desta maneira? De que outra maneira eu haveria de fazer? Foi a resposta. Por centenas de anos, os meus ancestrais o fizeram desta forma, e eu também o faço. Você quer dizer que está usando apenas uma relha para o trabalho? Perguntou o funcionário. A frase no livreto a qual se referira o funcionário afirmava que seria a política do Kholoshop usar a relha num campo 3 vezes sucessiva. Contudo, em ucraniano, essa frase também podia ser interpretada por uma pessoa ignorante a respeito de agricultura como se significasse usar a relha com 3 relhas empilhadas uma sobre a outra. Essa interpretação errônea foi feita por esses funcionários do partido. Agora, vendo Panas trabalhar com a relha usando apenas uma relha, eles ficaram petrificados em sua consternação. Essa era uma óbvia violação das instruções do partido e, portanto, um crime indesculpável. Quando os funcionários expressaram a sua perplexidade... Vou tomar água, gente. A garganta estava seca. Quando os funcionários expressaram a sua perplexidade e Panas se manteve tão calmo, o funcionário de maior estatura se enraiveceu. Desviando a atenção de Panas, ele se dirigiu ao camarada Xerepim, que ficou em posição de sentido. Camarada Xerepim, disse o funcionário do partido, o partido e o governo o enviaram aqui para que tomasse providências para que tudo caminhasse bem e sem atropelos em cumprimento das instruções do partido. E, no entanto, o senhor falhou no seu dever para com o partido. O camarada Xerepim o ouviu, mantendo o seu olhar habitual, atento e firme. O funcionário do condado, apontando para o livreto que estava segurando, continuou. Nessas instruções, ele balançava o livreto com o braço erguido. É dito expressamente que o trabalho da relha deveria ser feito com 3 relhas. No entanto, como o senhor pode ver por si mesmo, este homem usa apenas uma. O senhor pode explicar por que as instruções do partido do partido são desconsideradas no seu Kholoshop? Enquanto o funcionário graduado estava falando, todos os outros voltavam os olhos ora para a relha, ora para o camarada Xerepim, ora para Panas. A situação ficou embaraçosa. Os funcionários olhavam para eles como se fossem os piores traidores e, sem esperar por uma explicação, viraram-se e foram embora. Caminhando em direção ao carro, deixando o camarada Xerepim e Panas sozinhos no campo. Essa retirada abrupta levou a uma discussão entre os dois. O camarada Xerepim ergueu a voz para acusar Panas de violar as instruções do partido quanto ao uso da relha. Essas instruções requeriam claramente que se usassem 3 relhas, alegou o camarada Xerepim. Isso significava que 3 relhas deveriam ter sido colocadas juntas, como uma em cima da outra. Ele tinha certeza de que havia transmitido essas instruções a todos os líderes de brigada e ele também tinha certeza de que Panas tinha conhecimento delas. Mas, mesmo assim, Panas, havia ignorado as instruções inteiramente. Não havia dúvida de que o fizera propositalmente.
Ele o fizera para diminuir a importância do gerenciamento do partido na agricultura, e assim sendo, com o propósito de sabotar o sistema socialista de economia agrícola. Por sua parte, Panas quis explicar-lhe que a maneira correta de entender as instruções era no sentido de que a relha deveria ser usada 3 vezes e o que ele havia pretendido fazer. Contudo, ele não podia fazê-lo naquela ocasião em particular, pois, em primeiro lugar, não havia relhas disponíveis em números suficientes na fazenda coletiva. Em segundo lugar, o cavalo era fraco demais para puxar 3 relhas amarradas, uma depois da outra. Mas essa explicação de nada adiantou para Panas. O camarada Xerepim insistia que ele o fizera de propósito. Mais do que isto, ele chamou Panas de traidor, sabotador e, é claro, inimigo do povo. Isso foi ir longe demais. Nem mesmo Panas, um fazendeiro pobre, podia tolerar mais aquilo. Seu Zilob, me deixe em paz, gritou o colérico. Essa foi uma virada imprevista para o camarada Xerepim. Ninguém podia ousar insultá-lo com termos ofensivos. Ele era o representante do partido. O que quer que estivesse fazendo era feito em nome do partido. E quem quer que estivesse lidando com ele estava lidando com o partido e o governo que ganhavam corpo na sua pessoa. Consequentemente, quem estivesse contra ele estava também contra o partido e o governo. E, no entanto, esse fazendeiro ignorante ousou chamá-lo de Zilob. Para ele isso era inconcebível. Ele não toleraria insultos de ninguém, especialmente de um fazendeiro. Aquele fazendeiro ignorante teria de aprender uma lição. Ele, o camarada Xerepim, um velho revolucionário, um velho comunista, um guerrilheiro da guerra civil, ensinaria a Panas como se deve falar com o funcionário do partido e do governo. Aquele fazendeiro grosseiro, aquele animal bruto, deveria ser punido de modo que ele, e, aliás, todos se sentissem desencorajados no futuro de se comportarem de uma tal maneira diante dos funcionários comunistas. Aquele fazendeiro imundo se lembraria dessa lição enquanto vivesse. Você terá de explicar isso à corte, disse o camarada Xerepim, com os dentes cerrados, enquanto tentava se controlar. Você será notificado no tempo devido, mas lembre-se de que eu irei à forra com você mais cedo ou mais tarde. Panas foi deixado em paz pelo momento. Ele sabia que o camarada Xerepim estava falando sério. Bem, o que afinal era um Zilob? Essa questão atingiu Panas como todo o seu mistério, tão logo o camarada Xerepim o deixara. Ele achava que conhecia a palavra. Para ele não havia nada nela que pudesse levar um homem diante de uma corte. Ele ouvira a expressão sendo usada muitas vezes. Mais do que isso, ele mesmo fora chamado de Zilob frequentemente, mas ele nunca pensou que fosse um insulto. Em fiel cumprimento das palavras de Xerepim, Panas estava agora diante da corte do Kolochop. Xerepim se deixou levar de tal maneira pelas próprias invectivas que nós pensamos que ele se havia esquecido do caso completamente. Então, depois de cerca de 1 hora, ele finalmente lançou um ataque contra Panas. Com a voz de um indivíduo que havia sofrido uma ofensa gratuita, ele informou a todos que, durante o cumprimento do seu dever oficial, ele havia sido humilhado e desacreditado pelo cidadão Panas Kovalenko. Todos notaram que ele não o chamava de camarada, uma forma de tratamento supostamente reservada apenas para um cidadão leal. Todos nós sabíamos que havia aí um mau agouro. Pelo que nos dizia respeito, Panas já estava condenado. Tendo feito menção ao nome de Panas, ele fez uma pausa e olhou para a audiência como se estivesse pedindo compaixão. Então, o camarada Xerepim começou a falar novamente. Ele agora descrevia o crime de Panas num tom de voz agudo. Cada palavra usada fazia o crime parecer aumentar mais e mais, enquanto Panas se tornava sempre menor. Essa criatura, ele apontou com crueldade para Panas, com ambas as mãos.
Não apenas desconsiderou as instruções do partido, mas também insultou a mim e o seu representante do partido e do governo. E lembre-se de que, ao me insultar, ele também insultou e lançou em desgraça o partido e o governo. Ele insultou assim nosso prezado e amado líder e mestre, o nosso querido camarada. O líder do partido foi coberto por um mar de aplausos espontâneos. Nossa. O camarada Xerepim olhou à sua volta completamente complacente. Panas olhava para os próprios pés. Quando os aplausos haviam amainado, o camarada Xerepim declarou seu veredito solenemente. O crime de Panas era de uma natureza tão séria que ele recomendou que o caso fosse submetido aos órgãos de segurança do Estado e à Corte Superior. Tudo teria se passado muito bem para o camarada Xerepim se não fosse por uma única questão. Como poderia Panas ter insultado o partido, o governo e o camarada Xerepim de uma só vez? Como ele o insultou? Alguém perguntou de um canto. O que ele fez? Uma outra pergunta. O salão se encheu de vida. Muitas pessoas queriam saber o que realmente acontecera entre o camarada Xerepim e Panas. Alguém chegou até a perguntar se houve testemunhas do incidente. Fosse lá o que fosse. Inicialmente, o camarada Xerepim olhou tranquilamente pela extensão do salão. Então ele se levantou, bebeu um pouco de água, olhou para dentro do copo vazio como se quisesse verificar se o tinha esvaziado. Abaixou lentamente, deu uma tossida deliberada no próprio punho e de maneira casual pediu silêncio com um sino. O clamor desapareceu e um silêncio de morte imediatamente tomou conta de tudo. Ninguém se atrevia a se mexer. Todos esperávamos pelo que ele iria dizer. Mas o camarada Xerepim não estava com pressa. Ele olhou bem para frente na direção da audiência, como se estivesse tentando hipnotizar todos os que estavam no salão. Em seguida falou. Visto que a natureza do crime do cidadão Kovalenko é de uma tal sorte que lança descrédito sobre o amado partido e o governo, e sobre mim mesmo, na qualidade de seu representante na vila, não creio que seja aconselhável repeti-lo aqui publicamente. Por um instante ele se aquietou, então, numa voz clara, acrescentou: repito o meu pedido. E este é o pedido do nosso amado partido e governo, visto que não há nenhuma dúvida quanto ao crime perverso do réu. O seu caso deve ser submetido à Corte Superior e aos órgãos de segurança do Estado. Ele terminou o pronunciamento e fez uma pausa deliberada, como se estivesse na expectativa de alguma oposição. Então ele disse alguma coisa a Cidir, o juiz. Era a sua ordem para que começasse a oitiva da corte. Sabíamos que Pana estava condenado antes mesmo que a oitiva começasse. Cidir, como ocorrera em casos anteriores, não conseguia encontrar as palavras. Perplexo e desamparado, ele olhava ora para o réu, ora para o camarada Xerepim. Então, depois que o camarada Xerepim lhe havia sussurrado algo no ouvido, ele chamou o réu e disse: como o camarada Xerepim afirmou em seu discurso patriótico, você foi desrespeitoso com o nosso partido e o governo, e também com o camarada Xerepim. Então, prosseguindo num tom de voz paternal, agora diga-nos, o que você tinha em mente? Nada, camarada, eu não tinha nada em mente, Panas respondeu avidamente. Cidir, o juiz, olhando para o camarada Xerepim, corrigiu Panas. Nada, camarada juiz. Relutantemente, Panas repetiu o que o juiz dissera, mas isso não bastou para pôr fim à questão de como o réu deveria dirigir-se ao juiz. O camarada Xerepim interrompeu e corrigiu a ambos. Nada, juiz. Panas também repetiu isso como era devido. O juiz, então, retomou o interrogatório. E por que você disse isso? Perguntou educadamente, como um pai que estivesse admoestando um filho por alguma travessura. O quê? Você sabe o quê? Ah, você quer dizer Zilog? Eis aí. Inadvertidamente, Panas revelou que o camarada Xerepim relutava em pronunciar em público.
A resposta de Panas provocou um alarido em meio à audiência. Alguém chegou mesmo a dar uma risadinha nervosa. Sidir, aterrorizado, clamou por silêncio, mas ninguém o ouvia. A multidão se animava cada vez mais. Até mesmo o camarada Xerepim parecia um pouco inquieto, mas ele não se fez esperar por muito tempo. Ele se levantou rapidamente e usou o sino para pedir silêncio. Mas o barulho continuou. Por alguns segundos, ele ficou sem palavras, como se estivesse decidindo o que fazer em seguida. Então, ele ergueu a cabeça e com toda a sua voz ele gritou: "O partido e o governo não vão tolerar nenhum tumulto aqui." Tudo se acalmou de pronto. O camarada Xerepim encarou a audiência deliberadamente por um momento e em seguida começou a falar vagarosamente, saboreando cada palavra. Como vocês todos viram e ouviram pessoalmente, ele o fez de novo. Eles se valem de qualquer... apontando o dedo para o réu. Isso é típico dos inimigos do povo. Eles se valem de qualquer oportunidade para desacreditar o nosso amado partido e o governo. Como vocês notaram, eu não tinha nenhum desejo de revelar a natureza do insulto, pois eu não queria arrastar o nosso amado partido e o governo no meio dessa calúnia perversa em público. Em seguida, o camarada Xerepim parou por um momento. As sensações no salão eram intensas. Nós nos mantínhamos sentados com as cabeças encurvadas. Sabíamos perfeitamente bem que aqueles a quem se perspegava o rótulo de inimigo do povo estavam condenados. Eles nunca tinham uma oportunidade de se defender. Repito, o camarada Xerepim continuou, mantendo a cabeça erguida. Eu não revelei publicamente aquele insulto calunioso, pois eu não queria insultar nem o nosso amado partido, nem o governo soviético, nem a vocês. Digo vocês porque o Partido Comunista e o governo soviético são seus. Ai, que horror. Isso era algo de novo no discurso. Ele nos envolveu no caso todo. Era algo um tanto estranho de ouvir, pois não nos havíamos sentido insultados. Pelo contrário, simpatizávamos com o lado de Panas. O camarada Xerepim começou uma vez mais, mas ele, o acusado, usou toda esta nobre corte para repetir em público o seu ato nefasto. Estávamos nos preparando para ouvir outro discurso patriótico, mas, de súbito, ouvimos Panas falando. Minha boa gente, ele gritou desesperado, vocês estão fora de si. Eu não falei coisa alguma de uma natureza tal que não pudesse ser repetida aqui. Mas ninguém falou em seu apoio. Todos se mantiveram em silêncio. O camarada Xerepim estava inspecionando a audiência cuidadosamente. Sim, você falou, disse depois um momento de silêncio. Então, ele começou seu próprio interrogatório, desconsiderando por completo Sidir, o juiz, que estava olhando com uma expressão estúpida, ora para o camarada Xerepim, ora para Panas. Diga-me, como você pode dizer estas coisas a um funcionário do partido? Ele perguntou a Panas numa voz quase benevolente. Não houve resposta. Você não tem nada a dizer em sua própria defesa? Panas murmurou alguma coisa que ninguém entendeu. Você disse voluntariamente a mim, o representante do partido, que eu sou um... Você sabe o quê? Camarada Xerepim, Panas começou a dizer alguma coisa. Eu não sou seu camarada, gritou o camarada Xerepim. O que eu quis dizer? Panas tentou outra vez. O que você quis dizer não conta, só conta o que você disse, interrompeu o camarada Xerepim. Depois de uma pausa, ele prosseguiu. Eu quero dizer, talvez você não tenha pretendido chamar a mim, o partido e o governo, você sabe do quê? Bem, eu quis dizer, Panas começou, eu quero dizer, talvez você estivesse um pouco agitado. Foi isso que aconteceu? Era óbvio que o camarada Xerepim queria que Panas admitisse publicamente que não pretendia lhe dirigir palavras insultosas.
que ele sentia muito pelo que acontecera no campo. Sim, é isso que eu estou tentando dizer. Eu não tive a intenção de dizer. Podia notar que Panas estava perdendo terreno. Ele ficava repetindo: eu não tive a intenção de dizer. O camarada Xerepim estava sorrindo de orelha a orelha. Ele sabia que havia quebrado a resistência do seu inimigo. Depois de uma de suas pausas ricas de significado, ele se voltou finalmente para cedir ao juiz e sussurrou no seu ouvido. Mas no salão ganhou corpo uma vez mais uma grande onda de confusão. Desta vez, queriam saber qual era o significado da palavra zilob. O que é um zilob? Alguém perguntou gritando. Poucas pessoas, se é que havia alguma, sabiam de fato o que a palavra significa. Panas, então, explicou que não sabia qual era o seu significado exato. Ele havia ouvido a palavra uma primeira vez na cidade. Alguém o havia chamado de zilob quando ele estava esperando na fila do pão na frente de uma loja. Não havia nenhuma dúvida de que o camarada Xerepim conhecia o significado preciso da palavra, mas ele continuou a insistir que ela havia sido um grande insulto a ele e ao partido. Na verdade, não era. Eu sabia o que a palavra significava e não consegui conter o grito. Peço permissão para explicar, eu me intrometi, nervoso.